Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e eu estou ajudando o Tiago aqui nessa semana, né? Por isso que eu estou fazendo essa substituição, mas logo ele está de volta, tá bom? A gente vai dar mais continuidade hoje a essa semana, né? Falando um pouquinho sobre algumas características dos números, nosso formato de aula digital. Então, você pode assistir nesse momento através da televisão, mas depois no computador, no celular, visualizando aí no YouTube, tá certo? Lá no nosso canal. Hoje, quem me acompanha para a tradução, né, com a língua brasileira de sinais é o Plínio. Eu estou dizendo a ele que ele tá, onde eu vou no estúdio, ele está vindo junto comigo. Ele vai sair craque em matemática aqui, viu? E quem vai me acompanhar mais na frente, já apresento ela, é Nádia. Caso você já esteja logado no aplicativo, ela vai começar a verificar aí os comentários e tudo mais e trazer na aula. Bom dia, Nádia. Bom dia. Então, vamos seguindo, qualquer coisa ela me chama e daí a gente começa a fazer essa interação nesse momento da aula, tá bom, gente? No chat, você vai utilizar essa noção de conversar com a gente no YouTube ou no aplicativo. Se você ainda não tem, Devinho vai me dar uma ajudinha colocando o QR Code do sistema Android para você apontar a sua câmera do celular e fazer o download do aplicativo, tá? Joaquim já estava me lembrando ali também. E aí, você vai ser direcionado para a lojinha para fazer o download e aí, para você acessar, vai ser sua matrícula e a data de nascimento, tá? Com 8 dígitos, dia, mês e ano, beleza? Agora, Devinho vai trocar, vai colocar o QR Code do sistema iOS. Se você tiver esse sistema no seu telefone, você faz o mesmo processo, tá bom? Aponta a câmera do telefone para ele, vai ser direcionado para a lojinha e mexe no aplicativo, matrícula e data de nascimento para fazer o acesso. Qualquer dúvida, vai ter um número de telefone que você pode entrar em contato ou, de repente, coloca lá os seus comentários no YouTube que a gente tenta te ajudar por lá também, tá certo? A ideia é fazer com que essa fase de implantação do aplicativo ela funcione para a gente ter interação no momento da nossa aula, tá bom? Então, lá no YouTube também você vai achar a playlist com as aulas, né? A gente vai estar colocando lá, os meninos sempre ajudam nesse aspecto. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser revisar as aulas, dá um pulinho lá e verifica na playlist da tua série pela data e pela disciplina, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula. O bonequinho do Tiago vai estar aqui me ajudando, tá certo? Para a gente revisar o conteúdo da aula anterior e dar continuidade na aula de hoje, tá bom? A gente começou falando na aula de ontem sobre a relação que os números têm e como é que eu posso classificar esses números, né? Como é que foi esse primeiro momento da necessidade do surgimento do número, como que a gente utilizava esses números. Então, a gente vai fazer agora uma revisão lembrando dos números, por exemplo, naturais, onde a gente utilizava a primeira definição para lembrar que funciona para contar, para a gente colocar as coisas em ordem, para que a gente consiga escrever algum código, né, relacionar alguma coisa, e a gente utilizava números que tinham uma característica específica, né? Aí a gente tem uma contagem regressiva, por exemplo, que a gente utiliza e ele para ali no zero, né? A gente viu ontem também que o zero é um marco incrível na matemática, tá bom? E aí a gente classificou esses números como números naturais. Só que depois a gente viu outras situações, começou a ter a necessidade de utilizar um número negativo. E o número negativo não está contemplado no conjunto dos números naturais, não. E aí a gente pensou, veja, eu tenho a necessidade de usar esse número, mas eu não tenho um conjunto para colocar esse número. Então foi necessário ampliar um conjunto que a gente tinha. Afinal de contas, menos 18 não faz parte do conjunto dos números naturais. E a ampliação deu para a gente a ideia do conjunto dos números inteiros, né? Onde a gente começou a ter a utilização dos números que são negativos, tá certo? E aí, falando sobre números inteiros, a gente viu a simetria, né? Falei agora há pouco sobre o zero. O zero, ele é o nosso ponto de partida ali, ele é o nosso centro na reta a partir de agora. E a gente tem os números negativos sendo simétricos aos números positivos, né? A distância entre os números é a mesma, é de uma unidade. A partir do zero para a direita, para a frente, a gente vai ter os números positivos. Para trás, a gente vai ter os números negativos, né? Lembrando que se o zero é o meu ponto de partida, para frente vai ser 1, 2, 3. Para trás, a partir dele, é que a gente vai fazer essa simetria, como se a gente pegasse essa reta e virasse ela para cá. E os números, a partir de agora, ficam negativos, né? Então, a gente vai ter menos 1,
menos 2, menos 3 e assim vai, tá certo? Então, a ideia é que a gente comece a perceber essa relação de simetria entre os números naturais e agora os números negativos, que juntos todos vão ser os números inteiros, beleza? Então, vai anotando aí se tiver alguma dúvida para a gente poder tirar nas próximas situações aí na frente, tá bom? E aí a gente classificou esses números inteiros utilizando a letra Z para fazer referência a esses números, né? Então, os números naturais, a gente usa o N, tá aqui, ó. E os números inteiros, a gente vai utilizar a letra Z. Aí ontem eu até perguntei, né? E aí, por que eu não vou utilizar a letra I? Porque começa, né, números inteiros, para representar esse conjunto. Porque a gente vai utilizar essa letra mais na frente para outra situação, tá? Então, quando aparecer a letra Z, a gente está percebendo que eu vou ter uma ampliação nesse número natural e agora eu vou ter os números negativos dentro desse conjunto, tá? E aí a gente teve essa ideia para ilustrar como que seria a composição desse conjunto, né? Os números naturais, como a gente viu no começo, eram os números que a gente utilizava para contagem, né, para codificar as coisas. Então, a gente tinha um conjunto que era uma quantidade muito grande de elementos, mas são todos positivos. E aí, quando a gente tem a necessidade de ter um número negativo, a gente amplia esse conjunto e o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Aí, vamos parar para pensar. Se eu estou trabalhando com essa relação de estar dentro do conjunto, significa que eu posso estabelecer a comparação entre os elementos. Ó, eu tenho que todo número natural vai ser um número inteiro, porque esse conjunto está todo dentro do número inteiro, mas nem todo número inteiro, os números negativos que a gente acabou de adicionar, vai ser um número natural. Então, a gente ampliou a maneira de observar esses conjuntos, tá bom? Vamos para o próximo, então. E aí a gente verificou que não são todas as formas de escrever um número, né? De relacionar uma quantidade. Como a gente falou na última aula, eu deixei para vocês o desafio do limão, né? Eu até brinquei na hora, não sabia se era um limão, se era uma laranja. E aí a gente teve a partição. A gente viu que o limão inteiro tinha ali sua quantidade, coisa e tal, 2, 5 limões. Mas quando a gente chegou na necessidade de partir o limão, não tinha nenhum número até então apresentado que representasse essa partição. E a gente já está acostumado a falar metade, né? A gente parte ao meio. Então, esse novo número teve a necessidade de se criar um outro conjunto para ele, se estabelecer uma outra maneira para ele. A gente já tem a palavra que a gente usa, né? Meio, metade, e a gente verificou que não é um número natural, também não é um número inteiro, né? Não é um número negativo, mas é um número que a gente já conhece. Metade a gente pode representar como 0,5, por exemplo, e aí a gente vai ter uma ideia de posicionar esse número, né? Metade pode ser representado ali, ó, como 1/2 ou 0,5, e aí a gente vai ter que nenhum desses dois números, até agora, como a gente estava estudando essa ideia do conjunto, tinha alguma representação para ele. Mas esse número existe, representa algum valor. Então, eu preciso agora pensar em uma outra maneira de fazer a representação, a inclusão desse número nos conjuntos que a gente já conhece, ou fazer uma outra ampliação, que foi o que a gente fez dos números naturais para os números inteiros, tá? Então, a gente percebe que agora, ó, eu vou ter o 0,5, vai ser um número que vai estar entre o 0 e o 1. Até então, eu não tinha conjunto nenhum para representar essa posição, né, esse valor. E aí a gente vai começar a trabalhar com a ideia desse outro conjunto que agora vai ser uma ampliação, né? Esse conjunto que vai surgir agora vai ser o conjunto dos números racionais. De novo, professora, a gente está usando um que aqui e o nome do conjunto é racional. Então, calma que a gente vai usar o R para outra coisa. Para você não esquecer, esse conjunto dos números racionais são os conjuntos dos números que podem ser a representação de uma fração, né? Sendo que o denominador não pode ser o 0. Então, se a gente perceber direitinho, o número 5, que seria um número natural, ele pode ser representado por 10/2. 10 dividido para 2 dá 5. Então, eu posso representar numa fração, né? O número -7, por exemplo, pode ser -21/3, porque se a gente fizer essa divisão, vai dar -7. Então, os números inteiros
também podem ser representados numa fração, também podem ser representados numa divisão, tá? E agora, a gente viu um número que não se enquadra nem nos naturais, nem nos números inteiros na parte negativa, né? A gente viu um número que tem aqui a divisão, restando aqui, né, sendo resposta dele um valor decimal. Uma coisa que não é inteira, que não tem um ponto que tem a mesma distância ali que a gente viu agora na reta. Então, a gente vai ter um novo conjunto que consegue contemplar todos os outros que já existiam e também esses novos números que a gente está vendo aparecer aí agora, tá certo? Então, é o conjunto dos números racionais. As frações, os números decimais, as dízimas periódicas são representadas dentro desse conjunto. Então, agora a gente está aí com a reação em cadeia e consegue fazer aquela mesma comparação que a gente fez antes. Ó, eu tenho que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo inteiro vai ser natural. Tranquilo. Aí agora eu vou fazer a comparação com os inteiros. Eu tenho todos os números inteiros, mas eu tenho que todos eles vão ser racionais, mas nem todo racional vai ser inteiro. Então, a gente percebe que é uma coisa de dentro para fora, né? Eu consigo perceber se um elemento pode ou não ser mais de um conjunto, né? Estar em mais de um conjunto, de acordo com essa propriedade, com essas relações, tá bom? Bom, a gente vai utilizar essa ideia agora para começar a fazer a ampliação desse conjunto novo dos números racionais. Vê. Se a gente tinha números positivos, depois a gente tinha números negativos, depois a gente tinha números que são fração, números decimais e coisa e tal. Agora, eu vou trabalhar com, por exemplo, um problema como esse. A gente vai utilizar aí o teorema de Pitágoras para calcular a diagonal de um quadrado. E aí, quando eu utilizo isso da raiz de 2, aí eu vou pensar, raiz de 2, eu vou ter que ter um número que elevado ao quadrado vai dar 2. Mas peraí, eu acho que esse número não é natural, não. Deixa eu ver se esse número ele é decimal. Tem algum número decimal finito que acaba, que elevado ao quadrado vai dar raiz de 2? Eu acho que não. E a gente começa a pensar que eu posso trabalhar com aproximações, mas eu não vou ter certeza desse número, não. E se a gente for buscar o valor dele, ele vai ser um número relativamente pequeno, mas que a quantidade de casas decimais vai ser infinita. Eu não consigo nunca acabar esse finalzinho do número decimal aí. Então, ele já nem se enquadra mais nos conjuntos que a gente viu até agora. Nem nos naturais, nem nos inteiros, nem nos racionais. De novo, a gente tem a necessidade de fazer uma ampliação nessa representação numérica que a gente possui aí agora, tá certo? E aí, ó, a gente viu que ele não pertence nem aos naturais, nem aos inteiros e nem aos racionais, porque a gente não consegue fazer a representação desse número em nenhuma dessas formas. Ele não dá um número puramente positivo da maneira como a gente conhece, né? Ele não dá um número negativo também fechadinho, inteiro, da maneira como a gente observou anteriormente. A gente não viu fração ou decimal que possa representar esse número na ideia do que significa ser um número racional. E agora eu preciso perceber que eu vou ampliar esse conjunto para que esse raiz de 2 possa ser classificado como alguma coisa, né? A gente vai dizer que esse i, lembra? Números inteiros a gente usou z. O i a gente vai guardar para usar outra coisa, vai ser os números irracionais. E perceba que ele não tem relação nenhuma com os números que estavam antes. Eu não tenho agora um conjunto dentro do outro. Os irracionais é um conjunto à parte, porque ele é um tipo de número muito específico. São as raízes que não têm valores exatos e por isso a gente tem uma aproximação para determinados cálculos, mas se a gente for de fato buscar o valor certinho, esse número ele é infinito, esse número decimal que está aí no finalzinho. Ele é infinito. Então, a gente começa a perceber que essas raízes que não têm valores exatos, né, números infinitos, eles vão ter um conjunto específico para ser classificado. E esse conjunto específico é o conjunto dos números irracionais. Vou dar uma pausa agora, ver aqui com Nádia como é que está a situação no chat, se tem alguma participação. E aí, Nádia, já está tudo certinho por aí? Nada, pode continuar. Podemos continuar? Então, vamos lá. Fazendo um resuminho da nossa ideia até agora, a gente viu esses 4 conjuntos aí.
E uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a gente está colocando em cada linha a representação dos conjuntos, mas a gente viu nesse último momento que eu tenho um conjunto que é separado, né? Que não tem muita relação com os outros conjuntos, não. Então, nos números naturais, a gente viu a primeira ideia de contagem, a gente começa a partir do zero, todos os números para frente, no sentido da quantidade ser inteira, definida, vão ser os números naturais. E aí a gente já tinha essa definição desde o começo. A segunda definição que a gente colocou foram os números inteiros. E aí a gente viu a ideia da simetria, né? A gente fez, meio que rebateu esse conjunto que tinha aqui para o lado contrário. Lembrando, gente, para não errar com frequência, tá? Que isso acontece bastante, e o zero é nosso ponto de partida. E a gente começa, ó, menos 1, menos 2 e assim vai, né? No sentido contrário agora, tá bom? A gente vai ter o conjunto dos números racionais e a gente viu que os números positivos e os números negativos podem ser representados por fração e daí a gente vai ter que todo número que está tanto no conjunto dos naturais quanto no conjunto dos números inteiros vai ser também um número racional. Só que agora a gente vai ter números que são decimais finitos, a gente vai ter algumas frações que a gente vai conseguir colocar ali, e isso vai fazer com que esse conjunto ganhe mais possibilidades de números, tá? Então, esse conjunto está contido nesse, ó, os números naturais está contido nos inteiros, e os números inteiros que já contêm os naturais estão contidos nos números racionais, né? Um conjuntinho dentro do outro. Só que a gente viu esse último exemplo utilizando a raiz de 2. Aqui eu coloquei, eu não, né? Tiago colocou menos raiz de 3. A gente colocou aqui, ó, um decimal, que ele é infinito, tá vendo? 3 pontinhos aqui, 1,12681 e reticências, então a gente não conseguiu terminar esse número, né? Existem números com essa característica. Você que está no 9º ano deve já conhecer essa letrinha aqui, né? O π, que a gente utiliza bastante quando a gente trabalha com a noção de círculos e tudo mais, que também é um número infinito. Então a gente começa a perceber que esse conjunto específico, ele tem a representação numérica, mas ele não tem elementos em comum com os outros conjuntos que a gente viu até agora, tá bom? E aí a gente vai observar, minha gente, isso era na aula de antes, era nada, que a gente parou no limão ontem. Aí aqui tem, na aula de hoje, que a gente vai dar continuidade, a gente vai perceber a relação de potência dos números, tá? Como é que eu vou trabalhar com essa noção de potência? Então, a gente acabou de estudar o conjunto dos números irracionais, né? E percebeu essa relação das potências. Vamos relembrar como é que funciona esse conteúdo, né? O que significa a potência de um número, tá? Eu tenho 1 e esse número vai ser vezes o 3. Então, ele aparece aqui, ó, do 1 vezes o 3, 3 bolinhas. Então, a gente vai começar a ver essa reação em cadeia, beleza? Aí agora eu vou ter vezes o 3 de novo. Então, o 3 vezes o 3 vai dar 9, né? Qual que seria o próximo número aqui? Vocês sabem? Qual que seria essa representação que a gente utilizaria aqui? Vocês sabem? Então, inclusive eu fiz essa aula aqui também com vocês em algum momento que a gente trabalhou notação científica. E na notação científica a gente já utilizou a noção de potência. Então, eu tenho certeza que vocês estão lembrados aí, né? A gente fez a multiplicação do 3 algumas vezes. E quando a gente coloca essa noção aqui de notação, é a maneira como a gente vai representar essa operação que está acontecendo aqui. Para que esse 9 apareça, quantas vezes a gente multiplicou esse 3? Essa interrogação aqui seria o próximo número, né? Se a gente seguisse esse padrão. Então, aqui a gente tinha 1 no começo, vezes 3 e o próximo seria vezes 3 de novo, né? A gente está multiplicando o mesmo valor e, por isso, a gente consegue representar nessa noção aqui. Como é que seria a representação dessas operações? Então, vamos observar lá, ó. Bem interessante essa maneira de fazer a representação, né? A gente tem ali o 1 vezes o 3, que deu 3, vezes o 3, que deu 9, vezes o 3, que deu 27. E aqui a gente tem a ramificação, né? A ideia da reação em cadeia dessa multiplicação, ó. 1 vezes 3, o 3 vezes 3. Olha como é rápido que cresce, gente. Esse GIF está mostrando direitinho a ideia da potência, né, do 3. Isso acontece bastante com situações como a gente viveu na proliferação de doenças, né? Então, essa ideia aqui de 1 contamina 3 e 3 contamina 3 e assim vai, tem essa representação para a gente observar.
Só que a gente percebe que a multiplicação é sempre feita com o mesmo valor. E por isso, a gente tem uma operação específica para isso, né? Aqui a gente também tem vezes 3 de novo, ó, que deu 81. Percebe que sempre é o mesmo valor, tá? E aí, quando a gente observa, a quantidade de vezes que a gente fez a multiplicação é onde a gente vai chamar de potência. Onde eu vou começar a enxugar essa operação. Que já imaginou, se eu tiver um monte de termos idênticos, se eu tiver 10 vezes esse termo aparecendo, eu vou ter que fazer todos esses termos aparecerem aqui, 10 vezes o número 3, ia ser muito grande, né? Deixa eu ver se a gente já tem aí mais na frente essa representação. Ó, então, a gente vai ter ali o 3, outro 3, outro 3 e outro 3. Então, 3 apareceu aí 4 vezes. Só cuidado na hora de falar para você não se confundir, tá? A quantidade de vezes que esse número apareceu é que a gente vai utilizar essa representação da potência. Então, vamos ver como é que ele vai aparecer aqui, ó. No primeiro, a gente tem uma vez o 3 aparecendo. No segundo, que deu 9, a gente tem 3 vezes o 3, 2 vezes. No 27, a gente tem 3 vezes. E no 81, a gente tem 4 vezes. Então, a ideia aqui é que a gente comece a perceber que essa representação da quantidade, ela vai aparecer aqui em cima do número, né? Olha aí, Tiago já me ajudou, colocou 10 vezes o número 3 aparecendo aí, só que você, conhecendo como a potência funciona, não vai precisar escrever essas quantidades de vezes aí, o número 3, né? Se aparecer um número aqui em cima, ó, que a gente vai chamar de expoente, ele vai significar a quantidade de vezes que eu multipliquei aquele determinado valor. Então, agora a gente consegue reduzir a maneira de escrever essa multiplicação se esse número que está sendo multiplicado for o mesmo, for idêntico, tá certo? A maneira da gente escrever é essa daí. Quando a gente falar notação, é a maneira da gente escrever com um padrão, né? A gente generaliza a maneira de se escrever qualquer ideia de potência. E aqui a gente vai ter, ó, o B vai representar a base, o E vai representar o expoente e o P, de fato, vai representar a potência. E aí a gente vai lembrar do que a gente tratou nos exemplos anteriores. A base da potência é o número que está se repetindo várias vezes. O expoente é a quantidade de vezes que esse número se repete. E a potência é a resposta, é o valor depois que esse cálculo aconteceu. Então, vamos ver aqui se o Tiago colocou algum exemplo. Colocou, olha aí, ó, 2 elevado à décima. E esse número, inclusive, vocês já devem relacionar, ó, 1024, vocês que gostam muito de tecnologia, essas coisas todas de celulares, de pendrive, de memória, tudo é potência de 2. Se você começar a fazer, ó, 512, né? 256, são todas potências de 2 que a gente vê aí no nosso dia a dia, a gente nem percebe que é a utilização dessa noção de potência, tá? Aqui, 3 elevado à décima, já ficou bem grande, né? 59.049. Então, a ideia não é que você realize esse cálculo, até porque existem potências suficientes para que a gente trabalhe nesse momento do 9º ano. Mas é para a gente perceber que a quantidade de vezes que eu multiplico um valor faz com que esse número fique grande muito rápido. Aqui a gente vai ter, ó, 10 vezes a multiplicação do número 3. Então, se eu aumento uma vez essa multiplicação, se eu coloco 11 vezes, isso já vai fazer uma diferença gigantesca nesse número, né? A gente vai multiplicar esse 59.049 por 3. Então, eu cresço com esse número de maneira muito rápida, tá bom? Então, a gente trabalhou com essa relação e percebe que quem assume o valor da base, que é o B, que está ali embaixo, a gente vai ter o 3 e o 2, que são os números que estavam se repetindo, né? Que se repetiriam, tá? A gente vai ter agora a relação da base, que foi o que eu acabei de falar, perdão. Aí agora a gente vai ter a relação do expoente, agora sim, né? A quantidade de vezes, essa representação aí, ela vai aparecer no cantinho superior direito, dessa base para representar a quantidade de vezes que esse número aparece, tá? E aí a gente vai ter no finalzinho a ideia da potência, que vai ser a nossa resposta, tá? Então, para cada situação aqui, ele colocou bem detalhado para a gente entender o que é base, o que é expoente e o que é potência, tá bom?
Vamos continuar aqui. Pronto, agora chegamos. No exemplo que a gente trabalhou da multiplicação com 3, a gente teve algumas situações em que eu adicionava o número 3 e aparecia uma nova potência. Adicionava o número 3 e aparecia uma outra potência. Então, quando a gente tem o 3 aparecendo uma vez só, então esse expoente daqui vai ser o 1, porque ele só apareceu uma vez. Se eu tenho o 3 e eu tenho o 2 em cima, é 2 vezes que esse 3 vai aparecer. Qual que é o erro frequente aqui, que eu sempre digo na aula e vocês nunca mais vão errar, é colocar 3 vezes 2, por exemplo. E aí não vai funcionar muito, né? Porque 3 vezes 2 vai dar 6. E 3 elevado a 2, elevado ao quadrado, é 2 vezes o número 3 aparecendo. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Percebe que assim, quando você começa a estudar essa noção de potência, se você confunde o que o expoente representa, obviamente a continha não vai dar certo, né? 3 vezes 2 dá 6 e 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então, já dá um número totalmente diferente, tá certo? No outro exemplo ali, a gente tem 27, que a gente viu que o 3 aparecia 3 vezes. E no último exemplo, a gente tem o 81, que seria o 3 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, tá? Então, é só ter cuidado com essa representação, o que cada partezinha da potência, ela sinaliza pra gente, o que é que cada um tem seu papel ali, né, desenvolvendo o seu papel direitinho, para que a gente consiga desenvolver a operação de maneira correta, tá bom? E aí a gente verificou que existe a possibilidade desses números dar um número natural, mas eu tenho certeza que todas as minhas potências vão estar dentro desse conjunto aqui. Eu tenho certeza que toda vez que eu tiver uma base elevada a um expoente, eu vou ter uma resposta que está dentro de um número natural. Então, né, quando a gente já trabalhou com essa noção de número, a gente já não tem mais certeza de muita coisa não, professora, porque a gente já viu tanta coisa mudar. Então, a gente está trazendo hoje essa ideia de que, apesar dos exemplos que a gente utilizou, ter essa noção, né, nossas respostas são 3, 9, 27, 81, todas elas cabem aqui dentro, né, estão dentro dos números naturais, eu não tenho certeza, porque eu posso trabalhar com esse expoente de outra maneira. Se esse expoente pode ser qualquer valor, esse expoente poderia ser um número negativo, não poderia? E se a gente tivesse uma situação como essa? Vamos dar uma olhadinha aqui. 3 elevado ao quadrado vai dar 9, a gente viu agora. E se eu tivesse, por exemplo, 3 elevado a menos 2? Espera aí, professora. Esse expoente significa a quantidade de vezes. Como é que eu tenho quantidade de vezes menos 2? Menos 2 vezes uma coisa acontecendo. É um negócio que não encaixa muito bem. Mas, matematicamente falando, a gente tem um padrão de comportamento desses números e consegue achar como que a gente vai realizar essas operações, tá bom? E aí é o que a gente vai finalizar nesse momento. A gente vai trazer a ideia para fechar a aula de potências com expoentes inteiros negativos. Quando eu tenho um expoente negativo, qual que é o passo que eu utilizo para fazer a resolução dessa questão? Então, aí a gente tem, por exemplo, uma base qualquer, que eu chamei de A, Tiago, na verdade, chamou de A, e a gente colocou elevado a menos 1, tá? Se eu tenho um número elevado a um número negativo, a gente vai trabalhar com o conceito de inverter. Invertendo o número, a gente vai ter essa situação, ó, 1 sobre o A elevado a 1. Então, quer dizer que quando eu troco a posição do numerador e do denominador, né, se não tem nada aqui embaixo, a gente vai colocar o número 1, 5 sobre 1 é 5, então quando a gente inverte a posição da fração, vai ficar 1 sobre 5, exemplo, elevado àquela potência que estava ali, elevado a 1, tá? Eu vou deixar vocês com esse finalzinho de aula, aqui já está ali dizendo, olha o tempo, professora, e a gente vai retomar na próxima aula para entender o comportamento de quando eu tenho um outro número com expoente, de quando a gente tem uma fração cujos dois termos estão, né? Eu tenho, por exemplo, 3 sobre 2 elevado a 2, a menos 2, perdão. Então, o que a gente vai fazer para calcular esse valor? Eu estou deixando aqui alguns gatilhos para vocês pesquisarem e na próxima aula a gente fechar esse raciocínio, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse raciocínio contínuo até aqui, tenham entendido como é que a gente começou a crescer o valor desses números e os conjuntos e na próxima aula a gente finaliza essa ideia, tá bom?
A gente se vê logo mais. Até a próxima, pessoal!